Gostaria de convidar agora a próxima mesa, autotestes da teoria à prática. Moderadora será a Pamela Gaspar, que é farmacêutica bioquímica, doutoranda em saúde pública. Tem atuado há vários anos no desenvolvimento de políticas públicas de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a implantação também de autoteste no Brasil. Está na Coordenação Geral de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério. Pamela, fique à vontade para começar. Obrigado. Não estamos te escutando, Pamela. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Perfeito. Obrigada. Desculpa. Então, olá novamente, boa tarde a todos e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite e participação nesse importante evento, né, que está discutindo a ferramenta do autoteste para ampliação do acesso ao diagnóstico e também do autocuidado. Então, para nossa primeira apresentação, eu gostaria de convidar então o Dr. Marcos Paulo Barbosa Jucá. Ele é farmacêutico bioquímico, microbiologista e mestre em engenharia de materiais. Atualmente, ele é gerente substituto da Gerência de Produtos para Diagnóstico in Vitro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa. Então, Dr. Marcos, a palavra está com você e seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui nesse webinar. Deixa eu só me certificar de que a minha apresentação está visível. Ainda não conseguimos vê-lo. Agora está vindo. E está em modo apresentação, correto? Sim, correto. Então, é um prazer participar com todos. Hoje eu vou fazer uma abordagem do lado regulatório da coisa, né? Do lado da Anvisa, o lado de regulação, o risco-benefício dos produtos, da disponibilidade dos produtos autotestes no Brasil. Vou fazer um apanhado do histórico e da situação atual, mais ou menos em linha com a apresentação anterior do colega do FDA, que também olhou para o risco e o benefício das tecnologias novas. Bom, não estou conseguindo passar o slide, só um segundo. Foi. Pronto, foi. Então, eu vou recorrer aqui à RDC 36 lá, de 2015, que é a RDC que está em uso hoje, é o que está valendo. Essa norma está em revisão, mas isso é o que vale hoje em dia. Então, os autotestes já são possíveis de serem usados no Brasil desde antes da RDC 36, da RDC anterior. Mas a norma que trata do registro geral de produtos para diagnóstico in vitro é a mesma que inclui os produtos autotestes. Então, eu recorro aqui à definição do produto autoteste para o Brasil, né? É um produto para o acompanhamento das condições de uma doença ou detecção de condições específicas, com a indicação de auxiliar o paciente, porém não conclusivo para diagnóstico, realizado por leigos, profissionais da área de saúde ou laboratório clínico. Eu recorri à definição para exaltar a parte que ele cita que não é conclusivo para o diagnóstico. Então, com o regramento atual, um autoteste precisa ser confirmado com um teste de uso profissional para um diagnóstico definitivo. Então, de acordo com a RDC 36, a regra atual, todos os produtos para autoteste no Brasil precisam cumprir com alguns requisitos. Alguns requisitos são comuns aos produtos de uso profissionais e outros são específicos para os autotestes. Então, dentre os requisitos comuns, nós temos os estudos de desempenho do produto. São estudos de sensibilidade, especificidade, cutoff, efeito prozona, exatidão, precisão, estudos de interferentes. E os estudos de estabilidade, que são especialmente importantes para um país de dimensões continentais como o Brasil, né? Em estados têm diferentes umidade e temperatura muito diferente entre norte e sul do nosso país. Então, os estudos de estabilidade em uso, em transporte e armazenamento, além de validação de procedimento de ensaio e de limpeza, caso estejam instrumentos, equipamentos utilizados para a realização dos testes. Além desses requisitos que são comuns aos testes profissionais e aos autotestes, tem os que são específicos para os autotestes.
são os estudos de usabilidade e gerenciamento de risco. Essa é a principal diferença para fins regulatórios em um produto que, por sua vez, pode ser muito similar ou fisicamente idêntico a um teste de uso profissional. Porém, os fabricantes têm que atentar para a usabilidade do produto. Eles têm que garantir, certificar-se de que o usuário leigo, em diferentes faixas etárias, com diferentes condições socioeconômicas, de conhecimento mesmo, consiga executar o teste e chegar ao mesmo resultado que um profissional realizaria. Então, os estudos de usabilidade e o gerenciamento de risco, voltado aos riscos relacionados ao usuário leigo, ao ambiente de uso fora de um laboratório clínico, às condições ambientais de uso, são ferramentas importantes para que a Anvisa consiga avaliar se esse gerenciamento de risco conseguiu alcançar os riscos relacionados ao uso por um usuário leigo. Só que ainda estamos em 2015, a RDC 36 traz algumas vedações. Nem todos os produtos podem ser registrados como autoteste no Brasil. Então, os mais comuns são glicose, ovulação, colesterol, HCG, HIV, isso é o que já é comum de ser utilizado no Brasil. Por que não é aberto para tudo? A RDC 36 de 2015 traz vedações, testes para tipagem sanguínea, identificação de drogas e seus metabólitos não podem ser registrados como autotestes, assim como testes genéricos e testes de notificação compulsória, que detectam organismos patogênicos transmissíveis, como é o caso da Covid-19 e também é o caso do HIV. Marcadores cardíacos e tumorais também não podem ter autoteste no Brasil e também não são regulados para fins diagnósticos. Os autotestes de HIV já são permitidos no Brasil, porque ainda em 2015, com a RDC 52 de 2015, já houve uma política voltada para autoteste, como a colega do Ministério da Saúde já apresentou, e também há uma norma específica prevendo a regularização de produto autoteste para HIV. Até o início de 2022, isso não existia para o Covid-19. Então, houve uma mudança no cenário. Chegamos aqui a 2022 e no início do ano, o Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19, o PNE-Teste, introduziu a novidade do autoteste na política pública para o Covid-19, novidade nesse ponto, para o Covid-19, que até então a ferramenta do autoteste ainda não tinha sido apresentada no Plano Nacional de Expansão da Testagem, na Política Nacional de Testagem no Brasil. Então, a partir daí, em 28 de janeiro de 2022, a Anvisa publicou a resolução Anvisa RDC 595. E, a partir daí, abriu-se a possibilidade de regularização dos produtos de autoteste no Brasil. Agora, com o autoteste disponível no Brasil, a definição foi dada pela RDC 595, que eu vou ler para vocês: dispositivo médico para diagnóstico in vitro, destinado ao uso por um usuário leigo em si mesmo, baseando-se exclusivamente nas instruções fornecidas pelo fabricante. Essa é a definição dada pela nova RDC 595 de 2022. Ele é um teste específico para antígeno e apenas orientativo. Então, agora nós temos duas normas vigentes: a RDC 36 de 2015, que trata do registro de modo geral e inclusive dos autotestes, e a 595 de 2022, que trata especificamente do autoteste para Covid-19. Então, visando a facilidade de uso e o risco, benefício e a segurança, algumas medidas foram adotadas na 595 de 2022. Por exemplo, o alvo é sempre antígeno. A amostra é sempre amostra suave nasal ou saliva. Note que não é orofaríngeo, né? Nasofaríngeo, é nasal, porque é mais fácil de coletar, mais simples e mais rápido de ser coletado, com menor dificuldade para o usuário leigo. A metodologia é sempre monocromatografia qualitativa, por ser de um único passo, não precisar de processamento de amostra e diminuir as possibilidades de erro. Quanto ao desempenho mínimo, de sensibilidade e especificidade, respectivamente, o desempenho mínimo é 80% e 97%. Ressalto que 100% dos testes são verificados pré-autorização. Há uma análise prévia
feito no INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, é um laboratório oficial da Anvisa, que faz a testagem de 100% dos produtos previamente à autorização de comercialização, previamente ao registro. A finalidade, como já foi dito, é sempre triagem orientativa, e tem alguns requisitos de instrução de uso, que constam na norma, que é informar quando o produto deve ser usado, quais são as medidas preventivas para o contágio do Covid-19, que isso é um requisito específico do Brasil, imagens ilustrativas que ajudem o usuário leigo a realizar o teste, orientações de conduta frente a resultados, e também o acesso ao Disque Saúde para dúvidas e para reportar resultados. Vou mostrar um pouco sobre o panorama, a quantidade de submissões, um pouco sobre os produtos, né? E sobre o esforço da agência, da Anvisa, para disponibilizar com a maior brevidade possível produtos que atendam aos requisitos mínimos estabelecidos, né? Toda a equipe técnica da gerência de produtos para diagnóstico in vitro vem focando com prioridade a análise dos processos relacionados ao enfrentamento da pandemia Covid-19. Desde o início da pandemia, já foram submetidos mais de 1.000 processos de regularização de produtos Covid-19. Para produtos autoteste, já foram submetidos 105 produtos. O primeiro produto regularizado para autoteste no Brasil foi em 17/2/2022. Então, notem que a norma que liberou o autoteste no Brasil é de 28 de janeiro, poucos dias depois, em 17/2, o primeiro produto já estava regularizado e disponível para ser comercializado no Brasil. Então, o total de submissões foi 105 até a data de hoje, 31/3/2022, e o total de pedidos deferidos, ou seja, de produtos aprovados, foi de apenas 16, e não necessariamente são produtos distintos. Ressalto que a legislação brasileira permite que produtos iguais sejam registrados e comercializados com nomes comerciais diferentes. Então, eu apresento um gráfico. Nessa primeira coluna, nós temos o total de processos, o total de produtos que aguardam a análise, né, que foram submetidos e estão na fila de análise. Um pouco mais de 40 processos estão nessa situação. Pouco mais de 40 processos também tiveram a sua análise concluída e já tiveram uma definição de aprovados ou não aprovados. E em torno de 25, pouco mais de 25 produtos encontram-se em exigência técnica, que no próximo slide eu vou explanar um pouco sobre o que leva esses processos a ficarem em exigência técnica e o que leva esses processos a serem indeferidos. Nesse outro slide, eu apresento as análises concluídas e que já são públicas, que já foi publicado o resultado da Anvisa. Então, em azul, nós temos 41% de produtos aprovados do total de produtos que já teve análise concluída. E em laranja, nós temos 59% de produtos reprovados, produtos cujo processo foi indeferido. E aqui merece uma rápida explanação do motivo que leva a esses produtos serem indeferidos, o motivo que leva eles a serem reprovados. Na maioria avassaladora dos casos, e não é relacionado à performance laboratorial do produto, não está relacionado à sensibilidade, especificidade ou repetibilidade, ou algum teste inerente à performance do produto. Esses indeferimentos estão relacionados à usabilidade, gerenciamento de risco e as instruções de uso. Como eu falei no início, a usabilidade é ponto crucial. Inicialmente, o fabricante tem que designar o seu produto como autoteste. Então, é responsabilidade dos fabricantes que realizem os estudos de usabilidade, para que eles possam observar e identificar os erros relacionados ao uso. Então, o estudo de usabilidade tem que ser observado para que sejam encontradas as deficiências ou os eventuais erros que o usuário tem, como não ler as instruções de uso, ou não ler as instruções adequadamente, ou pingar a amostra no local errado, a identificação do cassete, do dispositivo teste, o local onde se vai pôr a amostra, se a amostra precisa de diluição, onde que estão as linhas do teste. Então, os estudos de usabilidade são o grande motivo do indeferimento dos produtos. As instruções de uso também é um dos grandes motivos de deferimento também, especialmente quando os produtos são importados
e que é feita uma tradução da instrução de uso. Porém, há de se ressaltar que na política de saúde, a política nacional, há requisitos específicos para o Brasil, como a orientação da prevenção do Covid-19, medidas preventivas, o Disque Saúde, que é um contato com o Ministério da Saúde, a informação de que o teste é orientativo. Então, essas informações têm que constar na instrução de uso. E também a linguagem, que deve ser simples, de fácil acesso, que possa ser entendido por usuários de adolescentes até usuários idosos, e com diferente situação socioeconômica. Então, essa instrução de uso, ela é observada com bastante atenção pelos técnicos da área, o gerenciamento de risco também e os estudos de usabilidade. Então, esses são os pontos principais que levam a indeferimento. Ressalto também que a Anvisa, a Gerência de Registro de Produtos para Diagnóstico in Vitro, faz um trabalho educativo às empresas também. Todos os processos que são indeferidos, que não são aprovados, dessa fatia amarela de 59% de tudo que foi concluído pela Anvisa, todos esses 59% receberam ofícios para a caixa postal cadastrada na Anvisa, sejam fabricantes ou sejam importadores. Receberam ofícios com os motivos detalhados do indeferimento, ou seja, a necessidade de melhorar um estudo de usabilidade ou de apontar falhas ou dificuldades que não foram apontadas no gerenciamento de risco e que foram observadas no estudo de usabilidade, ou eventuais falhas ou não conformidade das instruções de uso, além de desvios de performance, caso isso ocorra. Então, a Anvisa, como um todo, vem observando que há uma melhoria na qualidade processual, na qualidade dos fabricantes na submissão de novos produtos. Então, esperamos que esse número de deferimentos venha a diminuir e que os processos que sejam deferidos, sejam de acordo com a legislação, sejam maioria em relação à quantidade total de processos, o que ainda não é observado no momento. E como eu falei, na maioria dos casos, isso não está relacionado à performance laboratorial. Não vai ser necessário um retrabalho de design, um retrabalho de processo fabril na fabricação desse produto. É mais um cuidado com o gerenciamento de risco para o risco relacionado ao usuário leigo. E a Anvisa disponibiliza painel Power BI com informações sobre os produtos regularizados. No site da Anvisa é possível ver todos os produtos regularizados para a Covid-19. Há um painel também só dos produtos regularizados para autoteste para a Covid-19, inclusive com a situação de todos os produtos. Isso tem atualização diária, de modo bem transparente e bem dinâmico. É possível que os fabricantes e importadores acompanhem, e a população em geral, claro, acompanhe a situação das submissões, se estão concluídas a análise, se está aguardando documentação técnica, ou se está aguardando complementação motivada por exigência técnica feita pela Anvisa. Então, assim, esperamos dar transparência e agilidade necessária aos fabricantes e importadores que submetem processo de registro na Anvisa. É isso. Obrigado. Estarei ao dispor para eventuais dúvidas que surjam. Muito obrigada, Dr. Marcos Jurcar, pela excelente apresentação e por nos apresentar sobre as normativas da Anvisa relacionadas ao autoteste e também o panorama dos testes aprovados no país. E parabéns aí pelo trabalho da Anvisa na busca da oferta de um teste seguro e sempre com qualidade. Então, reforço que para aqueles que queiram fazer perguntas ao Dr. Marcos, que possa ser feito então no chat de perguntas e respostas do Zoom. Então, para a próxima palestra, eu gostaria de chamar o Dr. Cassiano Corrêa. Ele é farmacêutico, doutor em medicina interna, fundador e CEO da Clinicar, uma plataforma de serviço de saúde, consultor técnico da Abrafarm, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácia. Então, doutor Cassiano, seja muito bem-vindo e a palavra está contigo. Obrigado, Pamela. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, acompanhando o webinar. Agradecer ao Carlos pelo convite, parabenizar a CBDL e também parabenizar todos os apresentadores que vieram antes, brilhantes apresentações. E eu já estou compartilhando minha tela com vocês, já está dando para ver certinho aí, né, Pamela? Eu trago para vocês uma visão do ponto de vista das farmácias, né? Como a Pamela bem apresentou,
Eu trabalho com a Abrafarma, que é a Associação Brasileira das Redes de Farmácias, também trabalho na área de tecnologia da saúde, especificamente com a Clinicar, que é uma plataforma de serviços de saúde para farmácias e consultórios, e trago aqui um pouco da nossa experiência com o autoteste de Covid. Nesse ponto de vista das farmácias, só para trazer um pouco de contexto, lembrar que desde 2020, né, mais precisamente desde abril de 2020, as farmácias vêm realizando testes de Covid desde o início da pandemia no Brasil. Mais de 4.000 farmácias, perto de 5.000 farmácias oferecendo esse serviço já há 2 anos, desde que a Anvisa autorizou os testes de Covid em farmácias no Brasil. E isso somente dentro da Abrafarma, que é a Associação das Grandes Redes, e já foram mais de 16 milhões de atendimentos feitos no Brasil, com testagem e emissão de laudo, orientação ao paciente. E aí as imagens aí para a gente lembrar esses farmacêuticos e farmacêuticas que estiveram nessa linha de frente nos últimos 2 anos. Além disso, as farmácias também têm munido a sociedade, né? Não só a mídia, mas também a opinião pública e, obviamente, as autoridades de saúde com informações a respeito do comportamento dos testes de Covid a partir da testagem feita nas farmácias. Já são 95 semanas consecutivas em que a gente gerencia e monitora os resultados desses testes, tanto de antígeno como de anticorpos, em especial de antígeno. E essa curva que eu trago para vocês, esse painel, é uma visão histórica aí desde a 20ª semana até a semana 95, que é a semana que nós estamos agora, e que mostra um comportamento, inclusive, muito semelhante com as ondas que a gente viveu no Brasil. Então, esse é um trabalho importante que as farmácias fizeram nesses 2 anos e que levou, inclusive, à publicação de estudos científicos. No ano passado, nós fizemos um recorte, na época da variante Delta, analisando mais de 3.300.000 testes realizados nas farmácias no primeiro semestre do ano passado, além das informações sobre sintomas e anamnese relatada pelos farmacêuticos e pelos pacientes nessas farmácias. E publicamos um estudo mostrando não só a prevalência de sintomas e as diferentes características que a doença apresentava clinicamente conforme a população, as faixas da população, mas também um perfil dos resultados dos testes rápidos em farmácia. Então, esse é o lado da pandemia que nós conhecemos até agora. Para as farmácias, assim como para o país, a gente considera que nós estamos na 4ª geração agora dos testes rápidos, uma vez que a gente começou pelos testes de anticorpos IgM e IgG, depois os testes de antígeno, mais tarde os testes específicos para anticorpos anti-spike, e agora os autotestes, que é o tema aqui da nossa discussão de hoje, né? Os autotestes, eles também chegam às farmácias, né, como sabemos, e com a chegada dos autotestes às farmácias e com, obviamente, o não fim da pandemia, mas a continuação desse quadro no qual a gente se encontra, a grande questão é, na prática, como a gente pode ajudar as pessoas, ajudar a população que adquire esses testes na gôndola a poder fazer corretamente essa testagem, interpretar corretamente os resultados, tomar as iniciativas que precisam ser tomadas. Eu trago aqui um pouco do relato de como isso tem sido feito até agora. Lembrando que nós estamos falando ainda muito do início desse processo, né? Uma vez que a chegada dos primeiros testes, dos primeiros autotestes de Covid nas farmácias brasileiras se deu há pouco mais do que 3, 4 semanas no máximo. Então, um lado que eu gostaria de destacar é que, da mesma forma que os farmacêuticos, as pessoas que estão nas farmácias, os profissionais da saúde que lá estão, já faziam e continuam fazendo testagem profissional, né, desses pacientes, da mesma forma os farmacêuticos continuam disponíveis para esses pacientes que adquirem o teste na gôndola, como é de praxe, para orientar sobre o melhor uso que esses autotestes podem ter, não é? E frisar que a jornada desse paciente que adquire o autoteste é uma jornada em que ele precisa de apoio, ele precisa de recursos, né? Por mais simples que seja o autoteste, ele é extremamente simples, é importante a gente disponibilizar recursos o máximo possível para esses pacientes. E lembrar que os pacientes vão vivenciar nessa jornada uma série de dúvidas, natural, muito mais num país como o Brasil, em que a gente tem tantas diferenças socioeconômicas e de escolaridade nas diferentes regiões, no interior e nas capitais. Então, dúvidas como qual teste comprar, se há diferenças entre eles, como interpretar o resultado, o que fazer em casos positivos, o que fazer em casos de resultados negativos.
A questão do auto-isolamento, a questão da notificação do resultado para pessoas com as quais esse paciente teve contato, os limites, né, do uso do autoteste, em que casos é mais indicado testes com um profissional de saúde, em que casos o autoteste resolve. Olhando para esse cenário, uma inovação importante que está nascendo é o que nós temos chamado de jornada digital do autocuidado. O que isso quer dizer, né? Uma vez que esse paciente adquire o autoteste e leva para casa, a gente entende que essa jornada de cuidado não pode terminar ali. A gente entende que é possível, né? E, portanto, temos que criar canais, criar mecanismos pelos quais esse paciente possa receber orientações, receber as melhores informações possíveis no melhor formato possível, de modo a tomar as melhores decisões para a sua própria saúde. O que nós fizemos foi criar uma jornada digital que acompanha a jornada física, como a gente chama. Então, na caixa de todo de autoteste, né, aqui eu estou mostrando uma marca específica, mas poderia ser outros fabricantes também, obviamente, existe um QR Code. Esse QR Code a gente entende como sendo um link, um canal pelo qual o paciente pode acessar uma jornada digital. Então, a partir da aquisição do autoteste, esse paciente lê o QR Code da caixa com seu celular, smartphone, ele cai dentro de um aplicativo online, web, totalmente gratuito, que faz parte aí do serviço desse autoteste, e ele vai ali poder ser guiado no passo a passo de como realizar o autoteste, já vou mostrar mais detalhes, receber orientações personalizadas a partir de algoritmos automatizados dentro do próprio aplicativo, conforme protocolos e recomendações, né, como do próprio Ministério da Saúde do Brasil, e além disso dá a oportunidade para esse paciente de saber o que fazer depois. Vou falar um pouco mais sobre isso, incluindo acesso ao médico, incluindo acesso a testes confirmatórios nas próprias farmácias, né? Então, entrando um pouco mais nesse detalhe, né, de como a gente pode guiar esse paciente, eu trago aqui a título de exemplo, né, para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem algumas telas aqui de como esse aplicativo funciona. Então, ele tem um lado dele que é quase como se fosse uma bula interativa. Então, muito melhor do que ler um papel, ler um panfleto, é você poder ser guiado com imagens, né, com imagens animadas, inclusive mostrando qual é o procedimento correto de como fazer aquele teste. Você poder informar visualmente nesse aplicativo o que você está vendo no cassete, né? Se você está vendo um tracinho, se você está vendo dois tracinhos, e a dúvida muitas vezes que o paciente pode ter se um tracinho está mais claro, se ele está mais forte, o que isso significa. E a partir disso, o aplicativo poder ajudar esse paciente a interpretar o resultado desse autoteste, seja ele positivo ou negativo, e ainda poder perguntar a esse paciente se ele tem sintomas ou se ele é assintomático e, com base nessas informações, construir cenários de orientação para esse paciente. A gente tem utilizado o nome de cartão de resultado para poder simbolizar essa entrega desse resultado construído pelo próprio paciente no autoteste. E aí esse paciente, uma vez que ele tem esse resultado em mãos, ele pode guardar esse resultado para um registro. Ele pode também agir, como a gente diz, porque a partir da orientação ele pode decidir pelo auto-isolamento, ele pode notificar outras pessoas com as quais ele teve contato, ele pode compartilhar esse resultado facilmente através do app. Ele pode compartilhar com o médico dele, pode compartilhar com familiares, com amigos, ou até mesmo em rede social, se for o caso, para dizer que ele fez e qual foi a experiência dele, qual foi o resultado que ele teve. Se o paciente entender que precisa de um teste confirmatório e o aplicativo tem condições de orientá-lo sobre isso, por exemplo, na necessidade dele obter um laudo oficial clínico para uma viagem ou para apresentação na empresa onde ele trabalha ou para um evento que exige esse tipo de documentação. Portanto, naquelas situações em que o teste deveria ser feito com um profissional de saúde, esse paciente pode, a partir dessa própria aplicação, localizar farmácias perto da casa dele, independente de onde ele estiver, e em que ele possa encontrar esse teste de antígeno, né, tradicional, vamos dizer assim. E, por fim, em casos mais necessários, principalmente quando esse paciente tem sintomas, num quadro mais moderado, e ele está mais preocupado, não está se sentindo bem, e ele faz um teste positivo, ele tem a opção de fazer uma consulta médica online, a partir do próprio aplicativo, se assim ele desejar, como uma opção, ao invés de ter que ir, por exemplo, para o pronto-socorro de um hospital.
Então, o que a gente está falando aqui é de uma jornada que não só ajuda a guiar o paciente para fazer corretamente, mas também para saber interpretar o resultado e ajuda também esse paciente a tomar decisões sobre o que fazer a seguir. E aí essa é uma experiência interessante, como eu disse, a gente está muito no início disso, né? São um pouco mais de 3 semanas em que os primeiros testes começaram a ser vendidos nas farmácias do Brasil, mas a gente já tem aí milhares de pacientes que voluntariamente utilizaram a aplicação, né? Os números ainda não são totalmente disponíveis em termos de quantos autotestes já foram vendidos no Brasil, mas em termos de distribuição, nós temos fabricantes que já informaram que foram distribuídos mais de 1 milhão de autotestes, né? Então, provavelmente, a gente está em números acima disso no país todo. E à medida em que a população vai utilizando esses autotestes, a gente vai tendo um dado acumulado, né, ao longo do tempo de como é que é o comportamento desse paciente nessa jornada de autocuidado. O que eu trago para vocês aqui de números muito iniciais mostram o percentual, mostram as pessoas que estão utilizando a parte online, né, utilizando o aplicativo online a partir do QR Code da Caixa, que traz as informações que a gente consegue totalizar de forma voluntária. E aí a gente percebe que há uma distribuição interessante entre homens e mulheres, né? Sexo feminino e masculino praticamente a mesma coisa, 52% sexo feminino. De todas as faixas etárias, então a gente tem pacientes aqui desde 14 anos de idade até mais de 80 anos de idade, portanto mostra como o autoteste ele democratiza, né? Ele não tem uma faixa etária específica que pode utilizar. E aí observando os estados brasileiros, naturalmente os estados mais densos, né, em termos de população, são aqueles onde a gente recebe mais resultados, onde tem mais pessoas utilizando. É o caso do estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, nessa ordem, né? Além disso, uma coisa que nos chamou muita atenção, e aqui quero fazer um disclaimer claro de que o dado que eu vou mostrar aqui, ele não tem nenhuma característica epidemiológica, nem do ponto de vista de amostra, e ele é totalmente enviesado, porque eu estou olhando aqui para os dados dos pacientes que utilizam a aplicação online a partir do QR Code do autoteste, mas é interessante notar que a grande maioria desses pacientes mostra resultado positivo para esse autoteste, na média 79% positivo, e que essa taxa de positividade ela acontece em praticamente todos os estados, como vocês podem ver no gráfico na tabela do lado direito, todos os estados que têm uma quantidade mais relevante, digamos assim, de pacientes relatando, né? Isso, obviamente, é enviesado, né, como já referi, mas mostra muito uma predisposição. Claramente, pacientes que estão com sintomas, pacientes que têm mais chances também de ter resultado positivo, tendem a procurar mais ajuda, e aí, naturalmente, o aplicativo web se mostra como um caminho de auxílio nessa jornada de autocuidado, né? Além disso, já chegando ao final aqui, queria aproveitar a oportunidade para divulgar uma iniciativa que a Abrafarma e a própria CBDL estão construindo em conjunto, que tem a ver também com essa iniciativa do autoteste. É um site chamado meuautoteste.com.br, é um site que está prestes a ser lançado nos próximos dias, é voltado ao público geral, e é um site que tem o objetivo de informar, o objetivo de ter orientações acuradas sobre como melhor utilizar o autoteste, para que ele serve, em que cenários utilizar, e ajudar a população a encontrar uma informação confiável de forma rápida quando faz uma pesquisa no Google, por exemplo. Mas também essa página, né, da Abrafarma e da CBDL vai se tornar, num segundo momento, um ponto onde vai haver um link em que os próprios fabricantes de autotestes poderão informar os resultados que estão obtendo com esses autotestes em termos de notificações de resultados. Como a gente sabe, no Brasil, até a partir da própria RDC, de registro dos autotestes, como foi referido, é uma prerrogativa dos fabricantes, né, dar esses canais para o paciente poder notificar, reportar os resultados, e a iniciativa da Abrafarma e da CBDL vem no sentido de tentar consolidar, criar um caminho de consolidação desses dados, inclusive para que possa reportar esses dados às autoridades de saúde, em especial ao Ministério da Saúde do Brasil. Da mesma forma que os testes de uso profissional, eles geram informações que são valiosas do ponto de vista de acompanhamento do comportamento da epidemia, a gente entende que os autotestes também têm um papel não só para o cuidado individual, como uma barreira de disseminação do vírus no autocuidado do paciente, mas também gerando informações que podem ser utilizadas para o aprendizado de todos. Era isso que eu queria trazer, espero que tenha trazido informações úteis e interessantes aos participantes e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui.
Muito obrigada, doutor Cassiano. Foi ótima a sua apresentação. Realmente muito relevante as contribuições das farmácias como um estabelecimento de saúde, né? Atuando assim no enfrentamento da COVID. Então, o exemplo das inovações apresentadas envolvendo a testagem e o mundo digital também foram muito interessantes, podendo servir de inspiração para outras iniciativas e sendo cada vez mais necessário aí nesse mundo tecnológico. Então, muito obrigada. Então, antes de finalizar este painel, já que o tema da mesa é da teoria à prática, eu gostaria de ler um depoimento de uma moradora de Londres, que vocês poderão ver que esse depoimento da vida real, ele dialoga bastante com as informações que a doutora Rosana Pilling nos trouxe no início do evento. Então, ela nos falou assim: ter testes de antígeno COVID disponíveis para fazer em casa foi extremamente benéfico, permitiu que eu me sentisse mais confiante para encontrar amigos e familiares, principalmente idosos, sabendo que com teste negativo as chances de eu transmitir o vírus para entes queridos eram muito pequenas. Além disso, fazer testes de forma mais frequente, independentemente dos sintomas da COVID, permitiu que todos nós fizéssemos a nossa parte e contribuímos para reduzir a propagação do vírus. Ter os testes disponíveis em casa tornou tudo mais rápido e mais fácil, nos dando a flexibilidade de testar de acordo com a nossa conveniência, que a gente viu também na fala da Mariana, né? Onde eu quero, no momento que eu quero, com quem eu confio. Então, portanto, para encerrar, eu gostaria assim de deixar uma reflexão sobre esse depoimento, de como as ações desenvolvidas das instituições aqui representadas neste painel e também por todos nós, que de alguma forma possa contribuir para que esse depoimento ele possa também ser feito por mais e por mais pessoas, né, do mundo todo, e também com relação a diversos agravos, aí como HPV, apresentado pela doutora Patrícia, HIV, HCV, e assim vai. Então, muito obrigada, e eu devolvo a palavra então para o Carlos. Excelente, Pamela. Agradeço ao Cassiano, ao Marcos Jucá. As apresentações têm sido todas muito importantes e oportunas, e acho que para trazer uma nova visão para o setor de saúde. Eu peço a gentileza, Cassiano e Marcos Jucá, para responderem as perguntas, tanto no chat quanto no Q&A. A todos aqueles que quiserem trazer novos desafios e novos pontos, por favor, o façam. E eu infelizmente, tenho que correr até em respeito aos nossos palestrantes internacionais que estão na Europa ainda com uma hora a mais até do que nós inicialmente tínhamos planejado, em função da mudança do horário de verão.